Mutantes, que são uma das raças mais populosas dentro dos quadrinhos da Marvel, dividindo espaço ali com humanos, inumanos e algumas vezes até mesmo com os Asgardianos. Inclusive já existiu na Terra uma nação mutante inteira com cerca de 16 milhões de mutantes, mas infelizmente essa nação acabou sendo massacrada. Mas como deu para notar, é um povo populoso, né, com pessoas despertando mutações em todos os cantos da Terra e até mesmo fora do planeta Terra. Nem todos os mutantes são dependentes apenas dos seus poderes garantidos pelo gene X. Algumas vezes a sua genética não lhes deu um poder tão forte, e então alguns acabam se especializando no combate físico ou em outras áreas do conhecimento como engenharia, né, se torna mais inteligente, ou produção de armas. Mas também tem alguns mutantes que vão pro lado oposto da ciência na hora de conseguir um poder a mais ali, indo diretamente para o lado do miticismo. E são esses os mutantes que veremos aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Caio Ferreira e veremos agora 9 mutantes temidos também pelo seu uso da magia. Número 1. Raine Durin. A Raine é filha do Wolverine, porém de um universo alternativo. O Logan só foi descobrir sobre essa sua filha quando ela já era crescida, vivendo com a sua tia. A sua tia era muito boa no uso de magia e utilizava inclusive feitiços de teletransporte para afastar o Wolverine da sua sobrinha. O seu próximo encontro então aconteceu quando o Wolverine e os X-Men lutavam contra um demônio. E então a Raine Durin, a filha do Wolverine, criou ali um portal para enviar esse demônio de volta para a dimensão natal dele. Os dois de novo ficaram muito tempo sem se ver, até que se passou uma década ali e eles se juntaram novamente para enfrentar de novo demônios. A história dela não é tão extensa assim como outros filhos alternativos do Wolverine, mas no fim eles concluem a luta contra, né, o inferno, os demônios, e ficam juntos como pai e filha. Os poderes dela são os mesmos do seu pai, junto com os poderes de feitiçaria que ela geralmente usa para criar alguns portais e rajadas de energia que ela aprendeu com a sua mãe e com a sua tia. Ela inclusive consegue criar as garras do Wolverine, só que em forma energética. Próxima mutante usuária de magia temos a Madeleine Pryor. Madeleine é uma clone mutante da Jean Grey, que surgiu após a morte da própria Jean, né, quando ela morreu ali na saga da Fênix. A Madeleine Pryor foi criada pelo Senhor Sinistro, utilizando o DNA da Jean Grey, após descobrir que a mistura desse DNA dela junto ao DNA do Scott Summers produziria um mutante extremamente poderoso, e o plano dele deu certo, já que dele surgiu o Nathan Grey, né, ou o Cable, cara, se você preferir, dependendo da versão. Mas bem, a Jean Grey acaba retornando dos mortos e eles descobrem que a Madeleine era, na verdade, um clone da Jean Grey. Ela foi deixada de lado e começou a trilhar um caminho mais voltado para o lado da vilania, onde inclusive aprendeu também a usar diversos tipos de magia. Ela foi treinada por um demônio em seus sonhos e lentamente foi caindo em tentação e aceitando o que o demônio tinha a oferecer. Ela então demonstrou ter uma capacidade relativamente alta no uso de feitiços. Nada que chegue ali a ser uma ameaça, por exemplo, ao Doutor Estranho, mas sim dá muito trabalho para os mutantes e é um baita arsenal para ela também, além dos próprios poderes que ela tem, né, herdados de ser uma clone da Jean Grey. Ela demonstrou ali poderes como curar feridas, localizar espíritos interdimensionais e ainda conseguiu trabalhar em conjunto com uma tecnologia em questão nos quadrinhos para restaurar a vida dos mortos, né, utilizando também da sua magia. A sua feitiçaria sombria também permite que ela invoque vários goblins, demônios e outras entidades. Lembrando também que ela é a portadora atual da força Goblin, que concede para ela outros poderes mágicos e cósmicos. Então sim, é mais uma mutante usuária de feitiçaria aqui pro nosso vídeo. Mais uma mutante usuária de magia temos agora a Tempestade. A Tempestade é um caso bem curioso aqui dessa lista, já que ela está ligada à magia e seres místicos, mas geralmente só tem, né, os seus poderes mutantes mesmo. É mais ou menos isso que ela utiliza nos quadrinhos e nas animações. Ela sempre foi tratada pelo seu povo como uma verdadeira deusa, por conta da coloração do seu cabelo e o controle sobre o clima que o Gene X deu pra ela. Mas isso apenas é uma má interpretação do seu povo, que não sabia sobre, né, as suas mutações. Com o passar do tempo, ela foi ganhando de fato algumas ligações místicas, como teve uma vez que ela dançou com o deus da morte egípcio, né, o Anubis. Também foi revelado que a sua família vinha de uma linhagem de feiticeiras poderosas, e por isso então a Tempestade também possuía uma conexão com a magia, apesar de não ter despertado esses poderes ainda.
Wakanda. E é inclusive por conta dessa sua linhagem sanguínea que a Tempestade possui essa coloração de cabelo. Isso ocorre na sua família desde os tempos de Atlântida. E enquanto ela estava sendo uma moradora de Wakanda, casada com o Pantera Negra nos quadrinhos, ela estava inclusive sob a proteção direta da deusa Bast, que é a deusa do povo de Wakanda. Essa deusa, né, a que guarda e dá os poderes ali ao Pantera Negra. E ela veio pessoalmente defender a Tempestade de um ataque mental que a Tempestade estava sofrendo. A Tempestade possui um espírito tão forte que certa vez ela foi capaz de se tornar hospedeira da entidade cósmica Eternidade nos quadrinhos. E uma versão alternativa da Tempestade também foi responsável por ensinar um pouco de magia branca para a próxima personagem aqui da lista. E eu vou mencioná-la já já, mas falando da Tempestade ainda, se a Marvel quiser trabalhar um pouco mais esse lado da personagem, né, lado místico, ela pode ficar ainda mais poderosa do que ela já é. E a próxima personagem aqui temos a Magia. Não tem como falar de mutantes usuários de magia, né, sem falar da mutante que carrega um nome de magia. Liana Rasputin é a irmã mais nova do mutante Colossus dos X-Men, né, e ela tem aquelas habilidades de criar alguns portais, e ela foi sequestrada por um demônio até a dimensão infernal do Limbo, né, uma das diversas dimensões infernais da Marvel. O tempo nessa dimensão do Limbo passa de um jeito diferente. Enquanto na Terra foram apenas alguns minutos, para ela, cara, foi o tempo de sua infância inteira lá dentro do Limbo. Belasco, o demônio que a sequestrou, cuidou dela ensinando magia negra e tentando roubar também a sua alma. Mas depois ela foi resgatada do Limbo e recebeu o treinamento místico ali da Tempestade e do Doutor Estranho, cara, o Mago Supremo da Terra. No que se trata de poder mágico, a Liana Rasputin é, sem sombra de dúvidas, um dos pesos pesados dos mutantes. Ela chegou até mesmo a voltar no Limbo e derrotar esse demônio Belasco, se tornando a nova governante daquela dimensão infernal e lutando inclusive contra seres como o Dormammu, cara, né? Na Terra, o Mago Supremo é o Doutor Estranho. Na dimensão do Limbo, ela é a Maga Suprema, a Feiticeira Suprema. Inclusive, em alguns futuros alternativos, né, universos diferentes, a magia tomou o posto do Mago Supremo do Doutor Estranho pra ela, cara, se tornando assim a mais poderosa de todas. Ela também, nos quadrinhos, já chegou até mesmo a encarar a Feiticeira Escarlate, só que nesse caso ela acabou levando a pior. Ela também forjou uma espada espiritual que dá a ela a capacidade de desfazer qualquer magia, encantamentos e influências psíquicas. Além disso, quando ela está em perigo, né, a espada concede uma proteção extra, se tornando uma espécie de armadura para Liana. E bom, temos também o mutante Colossus, já que estamos falando da família Rasputin, então vamos falar então do irmão mais velho. O Colossus não tem o mesmo potencial mágico da sua irmã e depende muito mais dos seus punhos do que da sua inteligência. Porém, durante o quadrinho Essência do Medo, cara, o Colossus foi manipulado pela magia e fez um acordo com a entidade demoníaca chamada de Cyttorak. Essa entidade é a mesma entidade que dá os poderes ao fanático, né, a joia carmesim de Cyttorak. Mas nessa ocasião aqui, o Colossus estava servindo a outro deus, o que deixou o Cyttorak furioso. Graças a isso, então, cara, o Cyttorak estava meio com inveja ali, ele quis entregar os seus poderes místicos ao Colossus, né, então o Colossus se tornou seu novo arauto e não mais o fanático. Dessa forma, o Colossus recebeu uma roupa similar do fanático e ganhou também um aumento de força considerável. Apesar de ser uma fase bem interessante do personagem e também bem poderosa, ele não durou muito tempo dessa forma. O Colossus estava lentamente se corrompendo com esse poder e perdendo o controle. Inclusive, ao descobrir que isso foi um plano da magia, o Colossus jurou matar a própria irmã, mas foi uma promessa vazia e depois não deu muito em nada não. Mas com certeza, nesse momento, talvez ele tenha se tornado o mutante que utiliza magia mais poderoso. Temos também a mutante Fada. Mega Gearing, cara, teve seus poderes ativados quando quase foi atropelada por um carro na sua adolescência. Ela é um híbrido entre mutante e fada, o que lhe dá poderes como voar, né, por conta das suas asas de fada, e uma poeira alucinógena, também produzidas pelas suas asas. Graças a essa linhagem dupla com as fadas, ela então possui um alto potencial mágico. Foi reconhecida até mesmo pelo Doutor Estranho como uma potencial candidata ao cargo de Mago Supremo, cara, aqui da Terra. Inclusive, prometeu ensinar ela a fazer magia quando ela tivesse 18 anos. O seu principal uso de magia é o de teletransporte e habilidades ali de banir demônios para suas dimensões natais. Por muitos momentos dos quadrinhos, a fada passou por maus bocados por conta do seu poder e da sua própria personalidade, como na vez em que a magia perdeu a sua alma e precisava de uma nova alma para criar a sua espada espiritual. A fada era a única personagem presente que poderia oferecer essa alma necessária para isso acontecer. Felizmente, o feitiço foi interrompido e ao invés de criar uma espada inteira, surgiu apenas uma adaga, né, que ela mesma utiliza. Mas bem, mais uma personagem que consegue
consegue ou já utiliza magia. Próximo nós temos Espiral. Espiral é uma vilã dos mutantes que está fadada a viver em um paradoxo, onde a sua versão do futuro sempre perde para a sua versão do passado. Ela tem poderosas habilidades místicas e utilizando, né, da dança, ela também pode se teletransportar. E ela também consegue fazer isso com outras pessoas a distâncias desconhecidas. Seus poderes também estão relacionados aos gestos das suas mãos e muitas vezes também utiliza ali de espadas e facas, né, nos seus ataques. Ela também pode viajar através do tempo e entre as dimensões. E ela também tem uma habilidade bem legal. Se alguém estiver fofocando sobre ela, né, ela toma conhecimento disso, que alguém tá citando o nome dela, tá falando sobre ela. Ela é tão poderosa que em seus primeiros encontros com a equipe dos X-Men, ela saiu vitoriosa e já foi dito que o seu nível de magia se equipara ali quase ao nível do Doutor Estranho. Ela já lutou contra os Vingadores e até mesmo contra os Vingadores da Costa Oeste, que é outra equipe, e deu trabalho para as duas equipes. É uma personagem até meio que desconhecida para o público geral, mas extremamente poderosa. Temos também Forge. Forge é um dos raros mutantes e raros personagens no geral que consegue utilizar magia e tem especialidade também em engenharia. Ele possui essa ligação com a magia graças à sua linhagem indígena e começou com a feitiçaria antes mesmo de despertar os seus poderes mutantes. Ele foi treinado por um xamã da sua tribo ali para ser um novo xamã dessa tribo e derrotar uma entidade conhecida como o Adversário. Logo então Forge descobriu que os seus poderes lhe davam a capacidade de construir qualquer equipamento imaginável para ele. Isso o deixou em conflito, já que ele não sabia se continuava no lado místico ou no lado da ciência, né, utilizando da engenharia para construir essas coisas. Quando serviu então na Guerra do Vietnã, o seu batalhão inteiro foi morto, o que fez ele cair em uma profunda culpa. Essa culpa o fez utilizar o antigo feitiço, né, do seu povo, aonde ele usou a alma dos seus soldados ali para convocar demônios e vencer a guerra. Mas os demônios que estavam ali não detiveram aquele ataque. Então depois Forge teve que utilizar de um ataque aéreo ali para destruir todos os demônios. Graças a isso ele perdeu a sua perna e a sua mão, além também de prometer nunca mais utilizar feitiçarias como essa. Mas aí, desses mutantes que podem utilizar magias, qual é o seu favorito? Para mim é o Colossus, né, utilizando dos poderes do Cyttorak. Comenta o seu aí.